A seguir, Histórias de Rio Preto. Oferecimento: Projeto LED e Outlet de Shoes. Estamos começando mais um Histórias de Rio Preto aqui na TV Estilo. E hoje eu estou com Elias Naim Cassis, que tem uma história bonita para contar pra gente, uma paixão por São José do Rio Preto. Não podia deixar de conversar contigo, viu? Obrigado. Saber um pouquinho da sua história. As pessoas que eu tenho me relacionado, entrevistando, inclusive citam o seu nome. E com um carinho muito grande. Então eu fiz questão de... Obrigado. Eu vi pessoalmente aqui e falar, Elias, está na hora de você contar a sua história. Na verdade, a gente fica feliz em receber o teu convite, Kleber. Obrigado por esse momento de estar aqui, a gente poder falar alguma coisa muito mais da cidade, de onde a gente nasceu, onde a gente fez a nossa história, né? Sim. E os meus pais optaram por vir para o Brasil. Minha mãe é libanesa, meu pai é sírio. E ali sempre estiveram uma área de beligerância, sempre conflituosa. E tem histórias maravilhosas. Tipo, o pai da minha mãe, meu avô, ele era da guarda francesa. Né? Ele era da cavalaria, né? Da guarda francesa, na época que eles dominavam o Líbano. Né? E ele era da guarda. Então minha mãe até pergunta essas coisas, né? O que deu do meu pai não querer ir embora para a França? Porque isso era década de 20? Da 20, 27, mais ou menos. 20, meu pai 30. É casado lá, minha mãe tinha, eu acho que 15 anos naquela época. Sim. E eles migraram aqui para o Brasil nos anos 50. Aí ele era da cavalaria? O meu avô era da cavalaria. Meu pai era simplesmente um ferreiro. Sim. Né? Que veio, muitos estavam vindo para o Brasil e todos viam a esperança de criar um futuro. Minha mãe, eles já tinham 2 filhos, que eram minhas 2 irmãs mais velhas, e grávida da minha terceira irmã. E migraram, às vezes tinha um parente que era generoso e que propunha vir para cá, mas ninguém conhece a história das pessoas que passaram, o sofrimento que eles tiveram para chegar, né? E nisso daí passa, ninguém vê o momento atual. A viagem de vinda, navio, 30 anos, era Itália, isso daí. Brasil. Exatamente. Vinha que nem, a gente pode dizer que vinha que nem animais, né? Vinham enfiados. Era mais ou menos isso. Minha mãe conta histórias de fome, né? Passar fome na viagem, que eram viagens longas, né? E chegava aqui, por mais que a gente vislumbrasse um futuro brilhante, encontrando alguns parentes, alguns amigos, a dificuldade era muito grande, né? Porque os que estavam aqui também estavam prosperando, mas com dificuldades. A América era um sonho, né? Pois é. Então a gente vê que eles lutavam contra uma situação quase que limite da vida. Ou eles lutavam e prosperavam, ou eles morriam. E assim são os estrangeiros quando vêm para cá. Sim. Né? Eles são muito econômicos, até o árabe é tido como, né, muito mão cerrada, porque eles vinham para cá com registros turcos. Porque na época da Turquia que dominou aquele Oriente, e durante esse período eles vinham como turco, né? Aí tem histórias maravilhosas. Foi tão engraçado, na última entrevista que nós fizemos com a dona Yolanda Bacite, ela inclusive contou essa história, que eles vinham com o registro turco e chegava aqui, o nome, dava o nome e falava, não, você não vai chamar nem nada. E dava o nome para a pessoa. Teve esse período de registros incontidos, né? Registros imprecisos, porque muitos deles vinham com datas erradas já da sua origem. E faziam registros assim singulares. Por exemplo, minha filha nasceu no dia que houve uma guerra, houve um dia de um conflito lá no Líbano, alguma coisa assim. E eram registrados assim de maneira quase que na igreja. Não há as notarias, os cartórios hoje, né? Eram praticamente na igreja. E vinham para cá, imigravam com a cara e coragem, sem R$1 no bolso. Né? Chegavam e começavam a lutar na vida, trabalhando e mascateando, que era o que vinha mais prático. Eles pegavam alguns, sei lá, 500, 600 reais, saíam comprando mercadoria. E assim foi a história do meu pai. Sim. Ele é a mesma coisa, ele saiu mascateando, vendendo perfume, leque, renda.
e acaba prosperando, e cada um escreve sua história de uma maneira diferente. Bom, aí seus pais se estabeleceram, vieram para o Brasil, se estabeleceram em São José do Rio Preto. Foi, primeiro eles foram para Macaubal, Macaubal. Monte Aprazível, onde a colônia se reunia nessa área, onde alguns parentes, alguns amigos. E vindo para Rio Preto, ele teve, digamos, a acolhida da família Shade, né, que ajudou muito o Manuel Shade, porque eram realmente muito pobres. Amigos que né? já Meu se pai era foram. muito pobre, tiveram alguns tios. Eu me lembro que na nossa casa, os nossos móveis eram caixotes de feira. Esses eram os nossos móveis. E o nosso armário era um lençol. Isso eu lembro com muita saudade até. Então, você vê de onde você saiu, para onde você chegou, tem uma história. Não é à toa, né? Por exemplo, eu mesmo, quando fui estudar fora, as pessoas veem, nossa, você foi estudar fora. E, puxa vida, você estudou onde? Eu estudei nos Estados Unidos, estudei na Inglaterra. E hoje que a gente não sabe, eu passei fome lá. Eu fui para lá como aluno e passei fome. Então, as pessoas não sabem a tua história, onde você vai, por onde você caminha, o que é que acontece. Você vê essa juventude, hoje tem tudo à mão, tudo com facilidade, e às vezes não sabe da dificuldade de onde você chegou. Sim. Eu voltei a Londres 2 ou 3 vezes para comer nos restaurantes que eu passava na frente, eu morria de fome, eu não tinha dinheiro para comprar. Estava eu e minha mulher, estava casado de jovem, e o dinheiro não dava para os dois. Então, um bife custava naquela época, tipo assim, 28 pounds, que equivale a quase 100 reais. Que, em termos de o dólar vale um pound, vale 1,66 dólares. Custava quase 100 reais. Era o dinheiro da semana minha. Sabe? Então, essas histórias que eu vivi, é a história só que você sabe contar. E as histórias que os nossos pais passaram para educar seus filhos, para alimentar os seus filhos. Que muitas vezes a mãe esperava a semana inteira o pai voltar, passando fome, para ter um pouco do alimento para poder alimentar seus filhos em casa. Então isso é que a gente vê quando as pessoas prosperam, ou as pessoas confundem muita avareza, né, com o dinheiro que eles seguram, não é o desespero para que não passe fome novamente. Né? A necessidade. Né? Eu tenho histórias que minha mãe, eu presenciei da minha mãe já numa situação econômica bastante tranquila, bastante confortável. Meu pai chegou a prosperar, ter mais de 500 funcionários. Mas eu me lembro que na hora que ela ia fazer uma certa comida, e nós era contadinha, era um bife para cada filho, era um X para cada coisa. Eu falei para ela, mãe, mas por que você não pôs um pouco mais de alho nessa comida? Ela falou, você sabe quanto custa o alho? Então aquilo guardei para minha vida, e ela podendo comprar uma réstia de alho, quantos ela quisesse, mas era aquilo que perpetuava aquela dificuldade pelo que eles passaram. Vieram de guerra, chegava aqui, ou era eles e os filhos e mais ninguém. Não tinha quem pudesse ajudar. E a vida prosperava, então as famílias se uniam muito, trabalhavam incessantemente para construir e conhecer hoje que Rio Preto chegou a se favorecer do jeito que eles acolheram esses árabes e esses povos que migraram para cá, esses povos também contribuíram muito com a cidade. E meu pai se tornou cidadão honorário de Rio Preto, ganhou o título de cidadão honorário. Então imagina, um homem quase analfabeto, semi-analfabeto, chegou a construir a primeira indústria de confecção de Rio Preto, chamada Lingerie Oriente, e teve mais de 500 funcionários. E chega, no seu semi-analfabetismo, chegar a se tornar um cidadão da cidade. Então isso só traz orgulho para a gente. Dona Silvânia, a senhora que tocou no assunto, falou do pai do Elias, aí, o porquê de tudo isso, Verdade. A necessidade. Você falou da família Shade. Família Shade. Carlão, meu grande amigo, se foi o melhor carneiro da nossa região. Do Ovelha Negra. Quem frequentou ovelha sabe Negra, disso. 40 anos, 50 anos atrás. Que delícia. E essa família acolheu os seus pais. Olha, na verdade, a gente deve ter uma memória para sempre. Os nossos pais passaram isso para nós nunca esquecer quem nos ajudou. E eu me lembro que o Manuel Shade, né, em árabe chama Mufla Shade, né, que é o Manuel Shade, que é o pai do Semi, do Letuf, né, da Jane, enfim. Ele emprestou um dinheiro para o meu pai, né, para começar. E era assim que começavam. E eles prosperavam e pagavam e continuavam a vida. E tanto é que um tio, irmão do meu pai, casou com a filha dele, minha tia Georgina, e aí constitui uma família, constitui, digamos, os laços familiares entre os árabes, e que é muito de raiz. Hoje não é comum uma pessoa chegar assim, vindo do Oriente, você chega e te dá uma certa quantia de dinheiro, o que para eles é eternamente grato, né? Então eles guardam isso com muita gratidão. Tá.
E aí papai montou a empresa no centro da cidade de São José do Rio Preto, tinha uma Olha, confecção ali. foi. Olha, é uma história que daria um programa para contar. Meu pai era mascate e ele era muito bonito. Meu pai era um moreno, bem moreno, olhos azuis, então ele tinha um traste assim, muito bonito. E ele fez praticamente uso disso, né? Ele encantava as pessoas e vendia produtos para mulher. Certo. E ele teve a vivacidade ou esperteza, sei lá, de ir num certo local onde ele comprava as rendas. Ele comprava as rendas. E ele chegou em cima do balcão e contou o número de rendas que havia. Digamos, havia 5 rolos. E ele pega e conta e fala para o homem, eu queria 10 rolos. O homem fala, eu não tenho. Ele falou, puxa vida, vim de Rio Preto para comprar. Aí o homem liga para o local onde compra, ele grava o telefone de onde ele ligou. Gente. Pois é. E ele vai até esse local e se tornou, e que era caso, chamava Elias também, Elias de Vantex, que era uma fábrica, e ele me deu o nome. Comprava direto, por mais um barato. judeu, e foram os melhores amigos comerciais do meu pai, foram todos judeus. E a indústria têxtil da época era assim. E o homem olhou para ele, um fato curioso, né? E o meu pai usava terno, sempre terno branco, né? Terno de linho. E ele entra num depósito fechado. Ele entrou lá, o homem falou, pois não, o que é que o senhor quer? Ele falou, eu queria comprar umas rendas. Aí ele falou assim, quantos rolos o senhor quer? Aí ele olhou e falou assim, eu queria 5. Que era o que o homem lá que ele tinha. Aí ele pega e fala, não, o senhor pode levar o que o senhor quiser. Aí o homem falou, mas como? Eu não tenho dinheiro. Ele falou, do jeito que o senhor anda, o senhor pode comprar o que o senhor quiser. Você vê quanta coisa que tem nessa história. E meu pai aprendeu aquilo que eu te falei, né? Das dificuldades você consegue prosperar. Né? E ele aprendeu com muita luta. Meu pai tinha uma palavra chamada trabalho. Eu acho que eu herdei isso dele. Gosto muito de trabalhar. Para mim, no trabalho, eu me divirto muito. Né? E eu escrevi um livro de Marx, fazendo alusão a essa moça que trabalhou na fábrica, como é que ela chama? É da dona Silvânia, da Silvânia Modas. Modas. Não é a única, tem outras que foram para esse caminho. Meu pai falou uma coisa engraçada, né? Dentro do desenvolvimento que eles tinham, você tem grandes aprendizados. E eu fiquei de escrever a segunda edição do meu livro, já tendo para a 7ª, mas a segunda revisão do meu livro de marketing, que é um livro de Por que Alguns Fazem Sucesso, e a frase de entrada vai ser exatamente essa. Meu pai falava assim, porque antigamente você ia dos barbeiros, não é? E o que o barbeiro fazia? O barbeiro, ele te passava perfume, não é? Você acabava colônia, lembra disso? Passava aquelas colônias. Ele fazia a barba e passava a colônia. Então, olha o aprendizado que ele deu, talvez para mim, talvez o maior na área comercial. Ele falou assim, perfume os seus clientes. É mais ou menos isso. Então era mais ou menos a história dele, né? Então ele ia nos barbeiros, ele aprendeu aquela cena de que ele perfumava o cliente dele. Então acho que era um jeito, olha o que é marketing isso, né? Que frase de efeito que é perfume os seus clientes. E quem vai deixar de comprar uma mulher de um homem bem apresentável, bonito, cheiroso e que trata bem? Ela faz questão que toda semana ele vai vender alguma coisa para ela, né? Pois é. Elias, vamos dar um tempinho, rapidinho, a gente vai a uma mensagem dos nossos patrocinadores, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho dele agora. Aguenta aí.
o Arley Miller tira suas dúvidas a respeito de saúde e bem-estar em um papo descontraído com os melhores profissionais de Rio Preto e região no programa Bem Estilo. Estamos de volta com o programa Histórias de Rio Preto, falando de papai perfumado e bem vestido. Verdade, Essa frase ela é de efeito mesmo. Para mim é a perfumado. frase de abertura, né? Perfume seus clientes, né? Eu acho que em todas as áreas, né? Na área da comercial, industrial, na relação humana. Sim. Na relação humana, quem que são os seus clientes, né? Quem que são os clientes? Normalmente a gente imagina que o cliente é aquele cara lá de fora que eu não conquistei, não. O cliente é aqueles que estão perto de você, a tua família, os seus funcionários. Esses são os principais clientes, aqueles que devem ser privilegiados. É muito mais fácil, é 20 vezes mais fácil você consolidar e agradar os seus clientes, que sejam seus funcionários ou a sua família, do que conquistar um novo cliente. E a gente tem a mania de desprezar as amizades para querer uma nova. Não é? Eu acho que exatamente conserve as suas amizades, valorize essas amizades, que você vai construir um futuro muito melhor. É mais fácil, ele já é teu amigo. Sim. Aliás, até tem uma brincadeira disso, e por alusão, ontem eu tive com o Ratinho e até eu contei essa história para ele. Eu falei assim, as pessoas porque ele estava comentando comigo que eu praticamente não fiquei conversando com ele, não fico paparicando, nada, ao contrário, por isso que eu acho que ele gostou de mim. E ficamos muito amigos, né? Eu falei, a gente tem a mania de achar que o amigo nos deve alguma coisa. E tem que ser exatamente o oposto. O amigo é que me deve dar mais coisas, né? Tipo, é uma brincadeira, mas assim, poxa, se você é meu amigo, me pague mais. E não ao contrário, de eu ser só teu amigo, ou sou teu amigo, mas que raio que você é amigo, só eu sou seu amigo. Tipo, o cara vai comprar um carro teu. É uma comparação. Tá. Ah, mas eu sou seu amigo. Mas então me pague mais. Se você é meu amigo, que relação de amizade que é só eu sou seu amigo, se vale 10, me pague 15. Então, acho que se a gente pudesse valorizar mais os amigos, na sua intensidade, sim, esse mundo seria um pouco melhor. E você estava falando de marketing, você tem quantos livros? Eu tenho 7 livros nessa área, mas é a edição e evolução do mesmo livro, sim, que começou assim. Muitos alunos vão chegando no final do curso, Kleber, entram em desespero porque vão enfrentar a sociedade, o mercado de trabalho. E nós temos essa propriedade. Eu acho que a nossa escola chegou onde chegou, em que eu preparo o aluno desde o primeiro ano. Eu entro no primeiro dia de aula do aluno e falo para ele, ó, daqui 5 anos, esse cara do teu lado vai ser teu concorrente lá fora. Então, trate-o bem e aprenda a ser melhor que ele. Né? Então não adianta, ninguém faz nada de graça, você tem que ser bom pelos seus méritos. Relacionamento. E guarde 2 coisas na tua vida. O que eu vou fazer? Por que as pessoas vão me procurar? O que eu tenho de diferente que as pessoas vão me procurar? E o que eu tenho que fazer se eu tiver que trabalhar? Ou por parar de trabalhar, ou por uma doença, uma enfermidade, se eu sofrer um acidente, perder a mão, ou perder um movimento, o que eu vou fazer quando me aposentar? São as 2 coisas que vão dirigir a sua vida. Então se prepare. E esse livro, ele veio assim, ele foi primeiro um bate-papo, aí os alunos começaram a pedir para conversar com outros, acabei se tornando um release, e do release virou um livro. Né? Hoje eu dou palestras do Brasil em torno disso. A diferença é que eu tenho, essa próxima edição vai sair com 2 capítulos novos, inclusive um
ele passou, ele foi embora e deixou esse capítulo para mim. E eu vou ilustrar o livro, que é o Bruno Koenig, um dos grandes baluartes da área de anatomia, e eu tenho muita coisa feita, e ele vai entrar como capítulo desse livro. E a gente ensina traços da vida, como caminhar desde o dia que você se formou até consolidar uma carreira de sucesso. Não é fácil, não é fácil, não existe fórmula mágica, mas tem muitas pessoas que acham que trabalhar é o suficiente, não é. Existe uma coisa que a gente olha para o mercado de trabalho, você vê pessoas de sucesso que não mereciam estar lá. Ou não merecia sim, porque se ele está lá, ele merece. Mas tem muitas outras pessoas tão boas que mereciam sucesso e não fazem sucesso. Outras não tão boas que explodem no sucesso. Né? Ontem nós estivemos até conversando sobre isso, de algumas duplas sertanejas, boas, qualificadas para estourar e não estouram. Então, chegou a alguma conclusão com relação a isso? Eu acho Na que parte profissional? Carisma, dom. É o dom nato. O cara que nasce para brilhar, ele brilha independente da escuridão. Mas é lógico que tem o endomarketing, tem que saber Tudo, se você postar, tem que saber preparado. se relacionar para que possa ter Eu falei sucesso. uma coisa essa semana para um grande amigo. Eu falei assim, ele chama Zé Antônio. Eu falei, Zé Antônio, você tem um grande problema na tua vida. Ele falou, o quê? Eu falei, você é muito inteligente. Então, quando a pessoa não tem a inteligência, ela não precisa fazer uso dela. Agora, você tem uma ferramenta e não usa, isso é um desperdício. É como o dom que Deus te deu e você desperdiça na vida reclamando. Acho que as pessoas podiam se doar mais, cuidar. É só você ter um viés. Mas você sabe que isso é dom, né? É natural das pessoas. Eu trabalho com entidade filantrópica desde os 12 anos de idade. Então eu participei do Interact, do Rotaract, do Rotary, evoluí, fui para a Bolsa. Então eu acho que assim, hoje eu sirvo uma entidade filantrópica, eu sou presidente há 8 anos dessa entidade, que é a Associação das Crianças com Câncer. Eu acho que você tem que aproveitar a tua vida contra o relógio. Ela vai acabar. Você entende que não é um jogo, é 45 minutos. Ela é muito curtinha. Você tem esse tempo para fazer. Fora disso, não adianta você ficar reclamando depois. Porque sempre tem uma coisa, quando o cara te ofende, ou você recebe uma palavra, a boa resposta vem no dia seguinte, ela não vem na hora. Não é aquela coisa, putz, se eu tivesse falado... Se eu lembrasse na hora... Pois é, se na hora eu tivesse falado. Então, você não pode perder esse tempo. A resposta tem que vir na hora, você tem que ter o dom de vida na hora. Mas aí começou a fazer cursos, se especializar, e a tua vida... Olha, eu acho que um pouco a gente é dirigido na vida, né? Na verdade, eu ia fazer medicina. E a paixão me fez fazer odontologia. Porque a mulher com quem eu namorava tinha entrado em odonto em Lins. Eu larguei de tudo e fui para lá fazer odontologia. Até eu me lembro que eu dormi no vestibular e peguei em 3º lugar, né? E acabei fazendo, e eu acho que Deus meio que tria o caminho pela gente. Com certeza. Já naquela época eu já nem sabia o que era odontologia, nunca sonhei ser dentista. E hoje eu dou graças a Deus a esse amor que me levou a fazer odontologia em Lins. Depois de lá, vi a carreira, fui fazer mestrado, fui fazer especialidade. Primeiro fui para Recife, fazer CPUR na aeronáutica, eu servi aeronáutica. Aí eu desci para São Paulo, voltei para a USP em São Paulo, fiz a especialidade de cirurgia no HC em São Paulo. Sim. Depois voltei para cá, fui fazer mestrado em Araçatuba. Quando eu, por uma coincidência do destino, em Lins, eu reabri o diretório, que estava fechado desde a ditadura. E eu fiquei muito amigo do comandante do 37º Batalhão, e por essa amizade ele me autorizou a abrir o diretório na época. E eu abri o diretório, e meu diretório tinha até boate. Né? Nós conseguimos fazer até boate, casa de jogos e tal. E por conta disso, eu aboli o trote. Na época, isso em 1977, eu aboli o trote, coisa que tantas fatalidades ocorreram, até algumas pessoas chegaram a morrer por causa de trote absurdo. Eu achava que havia serviço, eu acho estupidez o trote, até hoje eu acho. Eu acho que o trote tem que ser dar as boas-vindas ao aluno. Você pode dar um trote solidário, fazer festa, enfim. Mas é um absurdo jogar tinta, acho que não sei onde que vai, nos sinaleiros, a humilhação de pedir uma moedinha para eles comprarem. Bom, mas enfim, eu passo e dou a moeda. Né? Eu passo e se me pede eu dou. Mas eu acho absurdo. E na época nós trocamos os trotes por alimentos. Quem não quisesse passar pelo trote, mesmo solidário, porque o vexatório é proibido por lei, aqui na UNORP é radicalmente proibido, e eu sempre apoiei essa ideia. Então muitos alunos traziam
sacos e sacos de alimentos, e a gente dava para as instituições de Lins, mormente para pai, que eu servia pai durante 3 anos lá. Você sabe que uma bobagem dessa me conferiu um papelzinho desse tamanhozinho chamado Honra ao Mérito para Jovens, que veio do Rotary. E esse papelzinho me deu a bolsa de estudo para estudar em Londres. E eu mal havia te dado valor a esse papel, esqueci no meio dos meus documentos lá. Eu não tinha outro documento para mostrar. Eu tinha esse papel só, não tinha outro. Tinha meu diploma e esse papel, não tinha outro. E no meio de 167 candidatos à bolsa, esse papel me deu a bolsa. Né? Talvez era... Até eu escrevi uma vez uma crônica no Diário da Região, eu pus Ecos da Eternidade. Né? Tudo que você faz ecoa lá na frente. Isso foi o que aconteceu. Eu acabei indo para Londres, fiz minha especialidade lá em cirurgia, voltei, convalidei em Araçatuba, meu título, depois eu fiz doutorado na USP em Ribeirão e fiz doutorado em medicina aqui em Rio Preto. Então, mestrado, além de ter feito curso de especialização em patologia na Santa Casa de São Paulo. Enfim, eu fiz patologia médica em São Paulo, que acabou me dando um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de trânsito e um pouco mais de solidez na minha formação. E o resto foi trabalhar. Foi trabalhar. E a faculdade, instituição? Paixão? Não foi paixão. Foi assim. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Eu estava no meu consultório trabalhando e veio me procurar o Dr. Fleury de Luca, que hoje dá nome à nossa clínica aqui. Dr. Fleury de Luca e mais alguns amigos, Orlando Trufa, Falcós, que nos deixou faz pouco tempo, e criaram grupos de estudo. Eu falei, Elias, você podia participar, o Wilson Fernandes, que fazia parte de radiologia, e nós começamos a encontrar Jurandir Ottoboni, e passamos a nos encontrar nos consultórios para discutir assuntos e passar ideia. Aí um dia eles perguntaram, por que você não ensina a gente a fazer isso que você fazia lá em Londres? Eu abri do lado do meu consultório, parece brincadeira, aluguei a casa e chamei de escolinha. E eu dava aula para dentista de graça. Tá vendo como tinha história para contar? E falava que não tinha história para contar. É verdade. Bom, a gente vai encerrar o programa, mas antes eu quero 2 perguntas. Uma pergunta e eu quero que depois você diga um pouquinho, para a gente encerrar, fale um pouquinho do seu amor por São José do Rio Preto, o seu respeito por Rio Preto. Mas a primeira pergunta, a segunda você já sabe, a primeira pergunta, você é feliz? Muito. Eu acho que a felicidade, cada um faz a sua felicidade, né? Eu acho que você tem que ser feliz com aquilo que é que você tem, não com aquilo que você pretende ter. Se todo mundo soubesse o tão bom, o quanto as pessoas desejam ter aquilo que você despreza, né? Eu acho que nem separações mais teriam mais, né? Se as pessoas soubessem o valor, a busca que tem. E eu estou acabando de escrever um livro, Kleber, que chama Um Olhar Masculino, que eu mudei, que era O Olhar Masculino para Um Olhar Masculino. Eu digo que as pessoas são tão felizes, é tão fácil ser feliz, é tão fácil uma mulher fazer um homem feliz, que eu suspeito que não haveriam mais separações. Então, acho que a felicidade é muito um estado de espírito individual. Você pode ter o mundo às suas mãos e ser infeliz, né? E pode ter muito pouco e ser muito feliz. Aliás, há um estudo dizendo que os funcionários são muito mais felizes que os patrões. Né? Fazem mais festa, são mais, tem mais churrasco, mais vezes churrasco na semana do que os patrões. Então eu também acredito nisso. Principalmente no momento de crise desse, né? Pois é, Rio Preto. O que falar de Rio Preto? A cidade é a segunda IDH do Brasil. E as pessoas não entendem o que é IDH. Acha que a cidade é a segunda mais bonita. Não, a mais bonita é, sem sombra de dúvida, Rio de Janeiro, a mais bonita do mundo, não é só aqui. Mas Rio Preto, para mim, é a melhor cidade do mundo para se viver. Eu a conheço muitos lugares do mundo, já andei por muitos locais do mundo, mas é difícil ter uma cidade tão hospitaleira, tão acolhedora, com tantas oportunidades, que é difícil você achar uma cidade, não só com o segundo IDH do Brasil, mas com tanta gente maravilhosa que vive nessa cidade. Se as pessoas descobrissem Rio Preto, o tão maravilhosa que é ser, acredito que Rio Preto caberia muito mais gente vindo para cá. Você gostou? Elias, seja feliz com o que você tem, e São José do Rio Preto é a nossa cidade. É a melhor do Brasil. Obrigado. Obrigado a você, obrigado Cléber. mesmo, foi muito gratificante tê-lo aqui no programa. Histórias de Rio Preto. E a semana que vem a gente volta com mais um personagem muito bacana para contar um pouquinho a sua história. Forte abraço e até breve.